Se tem algo que a gente acredita no BrainMed é que a saúde melhora quando as pessoas certas se conectam, com coragem, propósito, para melhorar o que existe hoje. O BrainMed nasceu com a missão de conectar e potencializar lideranças médicas e empresariais por meio de experiências exclusivas, transformadoras, para promover inovação e impacto real. Esse podcast é um dos espaços que a gente utiliza para promover isso. Inclusive, você pode participar da nossa comunidade apontando para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicando no link que está na área de descrição. Se você quer ser parceiro do BrainMed, patrocinar os nossos episódios, também entre em contato com os canais disponíveis na área de descrição ou através do nosso Instagram, @BrainMed_oficial. E esse episódio tem o patrocínio do Estúdio Soul, nosso estúdio parceiro, e também da agência Talo, uma referência em marketing médico no Brasil. Se você quer descobrir como sair da dependência dos convênios, aumentar o número de consultas particulares usando o digital como canal de captação, a Talo está oferecendo um diagnóstico gratuito. Basta escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou também clicar no link que está na área de descrição. Bora começar o episódio. Bom ter você aqui em mais um BrainMed Talks. Aqui é Daniel Coriolano, sou médico e anfitrião desse episódio. A gente vai conversar sobre um tema que atravessa a sustentabilidade do médico quando ele tem um negócio de saúde. E para debater sobre esse tema, acesso a crédito e temas correlacionados, a gente tem duas pessoas que têm vertentes diferentes, visões diferentes aqui para aprendermos sobre isso. Primeiro, o Davi Barbosa Neves, ele atua há mais de uma década com consultoria para captação de recursos junto ao Banco do Nordeste, é administrador credenciado pelo Banco do Nordeste, também já ajudou diversos profissionais a conquistarem o crédito direto com o banco, de uma forma especial ao público médico, né? E ele entende isso como importante demais para o desenvolvimento e tem participado dos nossos eventos aqui no BrainMed como alguém que contribui para desenrolar esse fio importante da nossa carreira. Ele está à frente da AP Consultoria. Daqui a pouco eu passo para ele, mas a gente está com o Guilherme também aqui, Guilherme Andrade. Ele é médico cirurgião plástico, formado pela USP de Ribeirão Preto, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutorando pela Unifesp e professor, colaborador em importantes residências médicas. E aqui ele traz uma visão, um testemunho de quem já utilizou o crédito e quem está no mercado e utiliza esses recursos para além dos seus recursos cognitivos técnicos, enquanto cirurgião, para expor o seu trabalho com competência dentro do mercado. A gente sabe que os recursos financeiros são relevantes para a gente ter algumas conquistas. Então, Davi, Guilherme, muito obrigado por estar por aqui para a gente conversar sobre isso, porque quando a gente fala sobre finanças e medicina, às vezes o tema soa um pouco complicado na cabeça de muitas pessoas. Pedir dinheiro emprestado é o que fica ali no subconsciente, que dá um receio da dívida, né? E aí eu quero, primeiro, Davi, depois o Guilherme, que faça suas considerações aí iniciais, depois eu tenho algumas perguntas mais específicas sobre as experiências de vocês no acesso, né? Ajudando o médico a acessar e o médico que tem a experiência de já ter acessado esses créditos. Então, bora lá e ter esse bate-papo tranquilo aqui para os médicos da nossa região. Pronto, doutor. Satisfação, primeiramente, estar participando desse podcast, né, com o BrainMed. Foi algo que realmente presenciei já em alguns eventos, poucos, mas bem satisfatórios, né? E vem com realmente essa vontade de ajudar na revolução da medicina, que a gente sabe que hoje o médico ele está passando por essa reformulação de um tempo para cá, onde se especializando mais em gestão, né, saindo um pouco da parte operacional da saúde, que é o primordial da medicina, mas hoje em dia, né, a gestão está sendo realmente um diferencial para o sucesso na medicina, tá? Então, a gente agrega nesse sentido, onde que a gente consegue estar trazendo ferramentas, né, botando o nosso conhecimento ao longo desses anos para poder ajudar a desburocratizar um pouco esse acesso ao crédito, essas linhas subsidiadas. Então, a gente consegue trazer eficiência não só financeira, mas também na prática, né, otimizando resultados e possibilitando onde as clínicas consigam evoluir de uma maneira mais rápido e sustentável do que, às vezes, eles tentando galgar esses desafios de uma maneira, como eu posso dizer, a sós, ser uma consultoria especializada para tentar desburocratizar, porque muitas vezes o gerente ele é muito demandado com uma carteira super lotada de clientes e nem sempre ele consegue ter o tempo necessário, até que ele gostaria de ter, para poder tratar aquele cliente de uma maneira mais individualizada, para poder conseguir trazer melhores resultados para
para aquela clínica, para aquele hospital, um consultório até, quem sabe, tá? Então, primeiramente, de novo, obrigado e estamos aqui para contribuir. Beleza, Guilherme, eu quero saber um pouco, antes de acessar o crédito, né, a sua trajetória de vida, assim, de carreira médica, até o percurso em que você se viu demandando as necessidades de uma visão de negócio ali, quanto cirurgião, né? Bem-vindo Perfeito, aí. Daniel. Queria agradecer o convite para estar aqui, é muito bacana, né? Poder falar um pouco do dia a dia de uma maneira mais descontraída e poder ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo momento ou se veem passando nesse momento daqui à frente e que estão um pouco perdidas, né? Eu sou formado pela Federal do Rio Grande do Norte, sou cirurgião plástico, cirurgião geral e cirurgião plástico formado pela USP Ribeirão Preto. E nessa minha empreitada das coisas do consultório, já por uma necessidade, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente iniciar o nosso bate-papo propriamente dito, de que na época da formação da gente era quase que impossível você pensar em alguma coisa na sua faculdade voltada para a gestão. Mas a partir do momento que você termina a faculdade e você se lança no mercado, você vai ter que ter uma estrutura de gestão. Você passa a ser gestor. Então, eu sou cirurgião plástico e gestor. E numa tentativa de sanar essa dificuldade inicial, eu fiz um MBA, tenho um MBA em gestão de negócios de saúde, isso me ajuda muito, né? Mas eu entendo que cada um tem que entender o momento que está e o nível de gestão que necessita, mas você necessita de gestão em todos os estágios. E essa iniciativa do BrainMed é muito interessante, por quê? Porque vai casar, né, com várias pessoas em vários momentos diferentes. Eu digo que aprendi isso com outro colega, você tem 3 momentos na sua vida, né? Um que você acabou de terminar, que você está no modelo de negócio C, que você aluga uma sala, é um modelo barato, você ganha pouco e você tem pouca demanda de gestão. Aí você começa a ter mais movimento, começa a ter seus clientes, seus pacientes, e aí você quer lançar o passo seguinte, aí você passa para o modelo intermediário, onde você começa mesmo a sua gestão. Que é um modelo intermediário onde você vai ter mais gasto, mas você tem o seu espaço, a clínica meio que tem o seu nome, tem a sua cara, e aí você precisa de uma gestão mais profissional. E aí você vai decidir se esse modelo de negócio encaixa para você, é o que você quer, se ele está te atendendo, ou se você vai partir para um modelo de negócio mais escalonado. Eu acho que quando você vai passar para um modelo mais escalonado, onde aquilo dali vira realmente uma empresa propriamente dita, você precisa de recurso de gestão e você precisa de recurso financeiro. E é aí onde a AP Consultoria, na pessoa do Davi, ela entra e casa muito bem. Porque se você for imaginar, como na medicina, você não consegue dominar todas as áreas. Você segmenta, escolhe a sua área e vai naquela direção. Então, se você quiser traçar a sua linha de crédito sozinho, você vai conseguir. Mas você vai apanhar muito, você vai demorar muito e muitas vezes você vai perder o time. Quando você tem essa assessoria, o que é que essa assessoria te poupa? Tempo. A assessoria de gestão, ela te poupa tempo, que é o bem mais precioso que você tem. Sem o Davi, cara, eu acho que eu não conseguiria. Porque quando ele me demandava, quando a gente estava ali no processo, ele me cobrava, rapaz, de uma maneira, eu disse, mas pelo amor de Deus, eu parecia que você me ajude. Ele disse, eu tô te ajudando. Se eu não te cobrar, você não manda. E a coisa que levou um X, levaria 2X, porque às vezes é uma besteira, você precisa preparar um papel, mas involuntariamente você procrastina com alguma coisa e a coisa não sai. Ficava a assessora dele, falta isso daqui, manda isso daqui, tal. E aí ele facilita muito o processo e isso é fundamental para você dar esse salto. Então é sensacional a assessoria dele. Em algumas áreas há uma demanda muito grande de equipamentos, né? Na sua área de cirurgia plástica, eu acredito eu que para você oferecer tecnologia e melhores desfechos, você tem que investir mais desse recurso. Aí, imaginando esse médico que passou por essa trajetória dos 3 níveis citados, né? Iniciou a carreira, alugou turno. À medida que o tempo foi passando, ele possivelmente teve uma reserva, juntou uma reserva. Ele pode, então, fazer essa escolha de usar esse volume de reserva que juntou ao longo do tempo, considerando que fez, né? Para fazer os seus primeiros investimentos próprios. No entanto, acho que é interessante dizer o preço do dinheiro no mercado. Então, existe um custo-benefício. Então, Davi,
Eu gostaria de saber de você um pouco mais sobre o custo do dinheiro quando é pego assim no empréstimo, como o Banco do Nordeste. Então existe o custo de oportunidade, né? Então, mesmo tendo o recurso, o que eu teria de vantagem de pegar o banco? É muito comum eu estar ali, às vezes, visitando alguns clientes, algumas clínicas, às vezes eles não conseguem identificar as oportunidades de mercado que a gente, com a experiência desses anos, a gente consegue identificar. Então, mais recente, não foi o caso do Dr. Guilherme, foi de um outro cliente, ele chegava informando, não, Davi, meu caixa está bem, eu estou ok, eu não estou precisando de dinheiro. Eu, não, doutor, é barato o dinheiro. Porque às vezes passa aquela imagem de o crédito ser uma coisa Que eu tô precisando. que não ajuda, não, é porque eu não preciso, mas ele às vezes esquece de fazer o simples, o arroz com feijão, que é conta, e tentar diminuir custo, que aquilo ali vai trazer uma maior eficiência, um maior resultado, né? Quando vai realmente para a ponta do lápis. Aí a doutora, não, meu caixa tá bom, não precisa de recurso. Aí o doutora, vem cá, o seu cartão, os seus recebíveis, eles caem com 30 dias, com 60, 90 de aconto dos seus parcelamentos, ou ele cai no dia seguinte? Não, ele cai no dia seguinte. Eu falei, pô, a doutora tá precisando de dinheiro. Porque a gente tem capital de giro com taxas em torno de 0,85 ao mês, tá? Onde aquilo ali, bem investido, pode lhe render a 1,2, 1,3. Essa cliente, ela já era uma investidora tão assídua, onde ela tinha rentabilidades em torno de 2% ao mês, e ela me mostrou, tá aqui da minha aplicação no Safra. Então, se você me trouxer um dinheiro a 0,85, que depois com as despesas vai chegar a um custo efetivo total de 1,2, um exemplo, eu pego o que tiver aí e deixo meu dinheiro aplicado, depois o próprio negócio roda e se paga, tá? Então, a mensagem que a gente tem para passar é justamente essa, de não achar que o crédito é para quando há uma necessidade, e sim uma oportunidade. Então, a gente na consultoria, a gente consegue identificar oportunidades e elabora um planejamento para tentar, muitas vezes, antecipar um investimento que seria algo que poderia demorar 6 meses a um ano daquela clínica, daquele consultório fazendo caixa para depois investir, e a gente consegue se antecipar e planejar para ele não esperar esse um ano, captar o recurso, alavancar e crescer de uma maneira mais rápida, planejada e com o resultado da clínica, que com certeza irá aumentar, ou com tecnologia, ou com ampliação de consultórios, com abertura de novas especialidades. Então vai ter um aumento de faturamento e vai trazer uma eficiência maior para ele poder conseguir pagar aquela parcela sem estar mexendo na aplicação. Então, o dinheiro do empresário é o dinheiro mais caro que tem. O dinheiro, não é o dinheiro do banco que é caro, o cara é do empresário que ele tem que ter a reserva dele para numa emergência, numa contingência de algum planejamento não sair como esperado, ele poder estar recorrendo à emergência, ao invés de aí sim, quando ele está com algum tipo de problema, vamos classificar, onde ele tem alguma deficiência e aí ele vai atrás de um dinheiro, aí muitas vezes ele acaba pegando um dinheiro um pouco mais caro, porque é muito mais rápido, então aquilo ali vai reduzir e pode trazer alguns danos que vão demorar tempo para poder conseguir se reorganizar novamente, tá? Então a gente gosta de trabalhar com oportunidade, tá? Uhum. Só, eu quero deixar muito claro isso, porque algumas pessoas têm um pouco medo dos termos técnicos, custo de oportunidade, taxa de juros. Vou colocar aqui um caso prático. Então, imagina um médico que conseguiu construir um patrimônio ali de R$ 500.000, está à disposição para ir para um próximo passo de montagem de consultório e compra de equipamento. Ele tem esse recurso, os R$ 500.000, para ele, na sua pessoa física, como uma reserva, ou mesmo que alguma parte esteja na pessoa jurídica. Só que ele vai no mercado acessar esses 500 mil e ele consegue a uma taxa de, você falou, 0,75, mais ou menos. Aí eu sei que tem uma flutuação ao longo do tempo, né? Dependendo do momento que o indivíduo acessa o episódio, ele tem que consultar. Mas o mercado está pagando, se ele investir esses 500 mil, 1% ao mês, vou arredondar aqui. Se ele pegar o dinheiro, ele está pagando 0,75. Então existe um custo de oportunidade aqui. Então é melhor que ele deixe o seu dinheiro investido para render esses 1% ao mês. E esse dinheiro que ele vai pegar emprestado, eu vejo dois benefícios além da taxa de juros. É que ele consegue diferenciar muito bem na sua cabeça que aqui é um volume que foi para o negócio e ele tem um esforço diferenciado para que o próprio negócio pague lá as parcelas, né, esse financiamento. É assim mesmo que funciona? Dessa maneira, doutor. E até alguns casos práticos que a gente pegou, né? Agora com algumas estratégias tributárias, tá? A minha formação é administração, mas por conhecer vários consultórios, várias clínicas e contadores diferentes, estratégias diferentes, a gente consegue trazer também, né, um pouco de
confiança na tomada de decisão para poder estar ajustando o médico a tomar a melhor decisão, alguns ajustes, às vezes tributários ou fiscais, pelo que a gente vê na prática do que vem dando certo. Para além da captação do recurso. Para além da captação do recurso. Então é algo que a gente agrega pela nossa expertise, pelas nossas conexões nos networks que a gente tem, né, com bons profissionais da área. Então, o custo de oportunidade, voltando, tá? Ele se torna maior quando você consegue ter ainda esse plus, né, de agregar não só a taxa do banco, mas ter alguns outros benefícios indiretos que possam estar ajustando na tomada de decisão. Então, eu costumo falar que a gente tem, como é que eu posso falar, remédio para todas as doenças que possam surgir no decorrer do crédito. Aí, Davi, estou com um problema ali no imóvel que vai ser dado de garantia. A gente tem advogado imobiliário que consegue estar nos ajudando, nos assessorando para isso. Davi, estou com um problema aqui no meu balanço, na minha DRE, não estou tendo dificuldade com o meu contador. A gente tem quem resolve. Davi, estou com um problema aqui no meu licenciamento ambiental e é algo que o banco vai pedir lá na frente. Eu falei, eu tenho um parceiro que consegue desenvolver isso também. Então, a gente, ao longo do tempo, conseguiu fazer boas conexões para poder fazer todos os remédios fazerem de fato efeito para poder conseguir o sucesso daquele crédito. Tá? E, Guilherme, o primeiro contato seu para captar recurso aí do banco, você tinha esse conhecimento custo-oportunidade ou você foi apresentado? Como foi essa aceitação? Pelo MBA e por outras coisas da vida, né? É interessante como as coisas casam, né? Que a gente conversou um pouquinho antes. Os pacientes, eles buscam o médico por profilaxia ou quando estão doentes. Então, é exatamente o mesmo exemplo que o Davi falou. Então, a maioria procura quando está doente. Como eu já tinha um entendimento disso, tinha um capital meu que estava disponível para isso, mas se eu consigo pegar com essa taxa de oportunidade, por que eu vou me descapitalizar? Então, eu consigo montar, estruturar uma operação equilibrada, organizada, aonde o meu recurso financeiro continua como uma reserva, continua para um recurso de emergência ou de urgência, e aquele provisionamento, aquele dinheiro que eu consegui captar, ele vai sendo usado gradativamente de uma maneira tranquila. Imagina que você se descapitalizou, você teve uma intercorrência, você precisa de recurso. Esse recurso não vai vir de imediato. Então, o seu recurso está escasso. Como é que você vai conseguir se você não tem um mínimo ali para investir? Mas imagina que você não mudou o que você tem, está com aquele recurso captado e teve uma intercorrência. Vai ser muito mais fácil de você conseguir gerenciar. Então, o que a gente tem que ter a noção, que a gente tem que ter essa ideia, que é muito melhor você procurar a profilaxia do que o tratamento. Exatamente. Então, e a gente tem amigos que estão mais ou menos na mesma empreitada e foram situações completamente diferentes. Eu tenho um grupo de amigos que se descapitalizaram e aí quando se descapitalizaram, acho que por intermédio de mim e de um outro colega, conheceram o Davi e estão atrás de reaver esse dinheiro de uma maneira mais organizada. Por quê? Porque pesa. Imagina que você juntou ali o dinheiro da sua vida todinho, tá ali, e você vai usar aquilo dali para o seu empreendimento e uma hora você precisa. Em contrapartida, você tem ali o seu recurso todo, sua vida tá girando, minha esposa tá lá, meu menino tá lá, tá tudo tranquilo, esse dinheiro não mudou, e a gente conseguiu captar capital graças ao Davi e tá fazendo as coisas de uma maneira muito mais organizada, muito mais tranquila e, assim, quase que sem preocupação. Por quê? Porque tá tudo muito bem ordenado. Então, a recomendação que eu dou é, você quer montar, estuda o processo, busca pessoas que têm a capacitação e que podem te ajudar nisso daí. Senão, acho que você vai apanhar muito da vida e, às vezes, você vai desistir daquilo dali, não porque aquilo de fato era difícil, mas porque você não se preparou da forma adequada. Então, é extremamente válido, né? Eu acho que, pelo que você falou aí, eu lembrando aqui de algumas situações de amigos que foram crescendo de uma forma muito incipiente, pois, diante da impossibilidade de investir um grande volume de recurso, ele foi comprando coisinhas, aumentando passinho a passinho, porque não tinha disponível tudo de ir para um grande centro. Só que se o indivíduo tiver uma visão de planejamento de carreira, colocando assim, uma vez por ano, eu tenho que refletir sobre isso, meu planejamento anual, aí daqui a pouco vem um insight de que ele já pode dar
um passo mais ousado, firmar uma parceria em termos societário. E aí, uma visão empresarial prevê o crescimento, né? Até faço uma Sim. associação com uma esteira. Não existe o ficar parado no mercado, você está sobre uma esteira, parado é andar para trás, que a esteira vai levar para Para trás, né? trás. Então, o mínimo movimento que você fizer é o movimento de você permanecer no mercado. Mas para alcançar outras instâncias, você tem que fazer um esforço maior para superar ali a esteira e de fato andar para frente. Então, é, um planejamento estratégico, uma conversa inicial, Davi. Você tem uma experiência de alguém que você abordou, alguém que o Guilherme lhe indicou que nem estava muito com essa ideia de fazer esse crescimento, porque não se via na, na competência, sei lá, na competência financeira, estou falando, de dar esses passos ousados, mas diante do que você elucidou, viu que era algo possível. É porque eu vou fazer umas perguntas em estágios diferentes. O Guilherme já estava bem posicionado no mercado, mas eu quero saber de alguém que não estava nem pensando em acessar esse recurso. E você apresentar essa possibilidade, como foi o desenrolar dessa história? Pronto, um caso recente, que até foi através do Dr. Guilherme que eu conheci um parceiro, né, da consultoria para especificamente gestão, onde o cliente chegou questionando, tinha pego um Pronamp, né, e estava muito bem de caixa, sendo que quando ele atentou para o valor gasto da operação do Banco do Nordeste em comparação com o Pronamp, né, ele não tinha ligado não teve aquele insight de início. E aí foi necessário o consultor dele chegar e mostrar, doutor, eu lhe apresentei o Davi porque ele tem uma solução que vai reduzir o custo daquela parcelinha que você tem e ao invés de você, por exemplo, pagar 150 mil de juros ao longo daquele Pronamp, só de custos da operação com juros, você vai estar pagando ali 80, 90 se for do BNB. Então você tem um spreadzinho aí, uma diferença de 60 a 70 mil de economia ao longo desse tempo. Então eu acho que vale a pena. O doutor agora pode tomar sua decisão, que o meu papel é lhe trazer a ferramenta, as pessoas, para poder lhe possibilitar algo e melhorar os resultados da sua clínica. Aí foi daí que ele, opa, peraí ainda. Eu não tinha parado para fazer esse comparativo. Eu tinha Uhum. pego o recurso, estava muito bem, obrigado, né? Tinha tido alguns atrasos de plano, e aí me vi agora no momento que precisaria. Aí entra a questão que a gente falou. Agora ele precisou e pegou. Aí ele pegou mais caro. Aí agora a gente chegou no segundo momento, sem ele precisar, mas para reduzir custo e trazer eficiência para ele. Então, às vezes, é uma possibilidade onde você tem que, às vezes, procurar algum banco, se solidificar com ele, para poder você, no momento de uma possível necessidade, você aí sim chamar ele, o seu gerente, que já lhe conhece, que já tem um histórico, para poder conseguir boas oportunidades de mercado. A oportunidade boa de mercado no crédito, ela não surge assim tão rápido. Tá? Você precisa ter um histórico. E a gente sabe que o Banco do Nordeste, especialmente por ter a linha do FNE Saúde, que é uma linha diferenciada, com crédito subsidiado, então ela não é uma coisa rápida que você vai lá e, ó, estou precisando de um dinheiro aqui para 30 dias, 20 dias. Em alguns casos, muito difíceis de acontecer, podem acontecer esses prazos de conseguir, mas não é o normal. Não é por ineficiência do banco, é porque é uma demanda realmente muito grande, né? É um recurso muito barato e que existe muita demanda. Uhum. Então a gente tem que se planejar e às vezes quando não precisa, ter uma continha, fazer um cadastro, movimentar a Deixar no jeito empresa, lá. deixar no jeito para um dia, quem sabe, a oportunidade surgir e tá lá já com, digamos, um caminho para ser seguido mais fácil, tá? Uhum. Então, teve essa situação. Teve um outro caso também onde o cliente tinha, como é que eu posso dizer? Ele tinha um pensamento, aí esse ele já foi um pouco mais planejado. Ele me procurou quando talvez pudesse querer algo. E aí eu cheguei com a ideia de, ó, você está querendo reformular, comprar tecnologias, reformar sua clínica daqui a um ano. Mas que tal a gente começar a criar esse histórico com o banco, agora fazendo um capital de giro, por mais que você não precise tanto, mas a gente pega um valor menor, é um juros muito barato e que você consegue Uhum. ali, né, discriminar custos, fazer um rateio para poder tentar fazer com que você, mesmo pagando um pouco de juros, aquilo ali vai trazer um benefício de daqui a um ano, quando o banco já lhe conhecer como um bom cliente, com aquele histórico, você conseguir tirar valores maiores. Porque às vezes o cliente chega querendo tirar 3 milhões para poder fazer uma reforma de uma clínica, uma obra, sem ele nunca ter tirado nem 100, 200. Então aquilo ali, às vezes,
não é que assusta o gerente, mas traz dificuldade por ser uma pessoa sem histórico. Aí vai ser analisada a garantia e às vezes a garantia não é suficiente. Então, o interessante é iniciar um histórico, né, para poder, quando for querer galgar valores maiores, poder ter aquele histórico a seu favor, tá? E aí o cliente fez um capital de giro pequeno para poder começar esse histórico, para agora em 2026 a gente pensar na atualização de tecnologias e reforma da clínica. Então, é bom quando você pega um cliente que tem essa visão, né, um médico, de se antever a um planejamento, a um investimento, para poder estar fazendo a coisa de uma maneira mais saudável. O doutor Guilherme foi muito feliz por isso, porque ele já sabia, já tinha ideia dessa morosidade, dessa, digamos dizer, burocracia, então ele me procurou com o tempo e a gente foi conseguindo trabalhar de uma maneira sem pressão, né? O que às vezes é difícil conseguir. E a gente já utilizou, digamos, todo o limite de crédito disponível que tinha naquele primeiro momento, e a gente está agora se planejando para poder montar um plano de negócios, para poder dar start num segundo projeto dele, né? Que aí o doutor pode dar aqui um spoiler, né? Para poder passar essa confiança e ir para um projeto maior. A gente apresenta o plano de negócio, mostrando a viabilidade daquele crescimento para os anos futuros, e mesmo quando você tiver algum tipo de garantia, a gente consegue pegar um valor a mais do que os limites que já tinham sido gerados. Aí para isso tem a ferramenta do plano de negócio que a gente elabora, envia para o gerente fazer a análise e a gente consegue estar liberando valores, às vezes até que o cliente nem esperava, né? Então, é realmente bem promissor. Isso aí valida muito aquilo que eu comentei sobre ter um planejamento de carreira. Então, assim, não estou pensando em pegar valor emprestado. Não, mas o que é que você quer da vida? É a pergunta básica, né? O que é que você quer da sua carreira para o próximo período aí de vida? Anos, 5 anos, alguma coisa mais. E eu quero ir para essa parte mais tangível, Guilherme. Queria saber o que te proporcionou acessar o recurso, né? Que você está no segundo ciclo, que ele comentou de captação, mas o que te proporcionou essa captação do primeiro ciclo? Como é o Guilherme hoje no mercado aqui, na cidade? Cara, O que você puder contar, que eu sei que tem segredos de negócio, né? Todo mundo tem seus segredos do negócio, né? Tem suas peculiaridades, e o objetivo não é dar uma receita de bolo, mas identificar alguns princípios. Então, que você puder compartilhar assim, algo mais tangível, prático, será muito útil. como é que começou, né? Hoje na cirurgia plástica você tem um movimento muito grande com o uso de tecnologias. As cirurgias hoje você usa uma diversidade de tecnologias, e essas tecnologias são extremamente caras. E aí, uma forma de adquirir as tecnologias sem me descapitalizar, né, um juros barato, porque assim, você tem a empresa te ofertando, mas ou ela vai te ofertar uma parcela, a própria empresa que vende o equipamento. Financiar. Exato. Só que ela ou vai te ofertar uma entrada alta, e aí você vai se descapitalizar, parcelas relativamente altas daquele equipamento num curto período de tempo, porque você vai ter uma financeira ali por trás, não é a empresa, não é a indústria que está te financiando. E tem juros ali em cima, então quando você calcula esses juros, você vê que é um montante realmente desproporcional quando você compara, por exemplo, com o BNB. E aí eu conheci o Davi por intermédio de um amigo, que é meu sócio, né? Eu falo primeiro que é amigo, a gente é amigo de longa data e virou sócio, que é o André Farias, que é cirurgião vascular. E aí adquiri para começar a aquisição dessas tecnologias. E aí quando foi num determinado momento, a gente estava fazendo uma projeção, um outro amigo chegou e disse, cara, quer montar um negócio? Aí eu disse, pô, não sei se eu queria montar esse negócio. Então eu estava numa pegada do modelo B ali, bem organizado, bem redondinho, sem muita dor de cabeça. Mas quando esse amigo chegou, amigo também, né? Quando ele chegou que propôs, eu disse, cara, vamos sentar, vamos conversar, vamos refletir o que é que a gente pode fazer. E aí realmente veio, maturou a ideia e a gente começou. Davi, vamos organizar. Como é que a gente consegue ir escalonando isso? E aí a gente foi fazendo a movimentação desse segundo passo. E aí o barco tá andando, né? A regra do jogo mudou com o barco andando. E aí a gente vai solicitando o Davi, ele vai apresentando as soluções factíveis, a gente vai analisando e vai implementando. Então, a gente está se organizando realmente para ter uma estrutura mais dinâmica, mais organizada, algo mais robusto. Mas com isso tudo
bem programado, bem planejado, os times, tudo bem tranquilo. Não vou dizer que vai tirar o estresse, isso aí não vai, mas isso te dá uma tranquilidade e vai fazer com que o processo seja mais tranquilo. Entendi. Né? É aquilo que a gente falou, assim, de ir pro próximo passo e dar o receio, né? E você Exato. viu a possibilidade e tá Exato. enfrentando essas barreiras. Quando você pensa ali, imagina, você está com um recurso que você juntou para você. Você diz assim, esse recurso dá para montar o que eu quero. Só que você vai tirar do certo, para dar um tiro no escuro. Eu tô rico, tô pobre, né? Exato, você tem que acertar, eu brinco que você tem que acertar no alvo que você não está vendo. Uhum. Quando você organiza isso de uma maneira de que o que você tem vai lentamente financiar o recurso que você adquiriu e montar aquilo dali, opa, a jogada aqui é mais certa. Você já começou a ver mais ou menos onde é que aquele alvo está. E aí você vai tornar o seu movimento mais assertivo. E uma coisa bacana disso também é que isso é muito comum no médico, né? A gente, quando começa, a gente é um CPF, né? Um CPF com CRM. E aí, depois de um tempo, você vira um CNPJ. Então, você tem seu CPF, seu CRM, seu CNPJ. E você junta uma coisa com a outra. Você não sabe mais o que é sua pessoa física, o que é sua pessoa jurídica. Quando você tem esse financiamento, esse recurso pelo seu CNPJ, você entende o que é seu CNPJ e aonde o seu CPF, que é o investidor também do seu CNPJ, né, o sócio ativo dele, vai colaborar. E na minha cabeça é sensacional porque você consegue fazer uma distinção do que é o quê. Então é infinitamente mais saudável. Ao longo da carreira, né, a pessoa física vai enriquecendo e você sempre vai removendo esse enriquecimento, impedindo se você não tiver essa visão, né? E aí, com essa divisão também, você acha que psicologicamente houve esse impulsionamento de você enquanto negócio de saúde? Sim, com toda certeza, porque você passa a ter uma clareza maior do que você está fazendo, você enxerga que aquele crédito estruturado ele vai entrar nas suas contas do seu Tem um boleto, algo a ser pago ali? Exato, tem algo a ser pago. Você vai fazer com que o seu CNPJ, que já está girando, pague aquilo dali para que aquilo seja recurso para a empresa, pagos pela empresa. E que, eventualmente, se você precisar, você vai pegar alguma coisa do seu CPF para pagar seu CNPJ. Então, isso dá uma tranquilidade quando você vê que... Imagina que o seu CNPJ consegue pagar aquele recurso e o seu CPF consegue pagar aquele recurso. Outra coisa era você, não, vou extinguir aqui o meu CPF para jogar tudo dentro do seu CNPJ. Cara, é estressante. É outro ciclo de carreira de novo para recompor. É você largar do zero de novo e, assim, a gente sabe que o nosso país não é fácil pro empreendedor. Tanto pela burocracia como por várias outras configurações. Então, você extinguir o que você tem de recurso para a sua vida, às vezes para uma eventualidade, para dar esse tiro no escuro, é difícil, é bem mais inquietante do que você ter essa operação toda bonitinha, toda organizada, toda escalonada. Imagina que você teve um brainstorming, você está vendo várias oportunidades, está tudo ciclando ali naquele tempo. Mas aí você diz, caramba, por onde é que eu começo, né? Isso dá uma aflição. Mas quando você começa a organizar aquilo, você vai montando uma escadinha bem bonitinha do passo a passo que você tem que seguir, que você tem que cumprir, pô, peraí, aqui é muito mais fácil de eu chegar lá no final. A escada tá montada aqui na minha frente, é só subir devagarzinho, com cuidado e aí você vai chegar lá. Então, é infinitamente mais tranquilo, né? Você não depende ali do dia a dia de ideia e ação, que aí não é longitudinal, né? Aquela execução. E com esse projeto de médio e longo prazo, você vai concluindo, iniciando outros. Muito bom isso aí. E até o levantamento com relação à carga tributária no CPF, que é muito mais alto que o CNPJ. Então, assim,
nessa revolução dos médicos, né? Eu acho que, sei lá, talvez uns 3 ou 4 anos atrás, ainda tinha muito médico usando a CPF, deixando o CPF muito robusto e esquecendo da empresa. Eu já peguei casos no começo, no começo da pós-pandemia, logo assim que finalizou, onde o médico tinha um CPF muito robusto, o CNPJ estava lá meio que esquecido e a clínica compatível de robustez com o CPF dele. Mas o CNPJ, muito pouca movimentação, muito pouca tributação e vale ressaltar que esse imposto que o Banco do Nordeste libera é um recurso de arrecadação de imposto de renda federal. Por isso que ele é tão, digamos, barato, tá? E nem tem incidência de IOF, que é um recurso órgão de arrecadação de imposto de renda e às vezes a empresa fatura muito e não declara quase nada. E aí tem a gente fazer esse planejamento tributário, né, com nossos parceiros para poder conseguir otimizar os resultados dos tributos da empresa para poder gerar melhores limites de crédito na avaliação do Banco do Nordeste. Tá? Então isso é outro fator crucial para poder se conseguir melhores acessos, melhores linhas, né, para poder estar conseguindo de fato realizar o projeto 100% com recurso subsidiado, que seria os melhores dos cenários, né, e não tentar fazer apenas uma parte. Tá? Então, é comum ainda achar isso, né? Mas que já vem realmente mudando ao longo desse profissionalismo de gestão dos médicos, tentando separar a pessoa física de CNPJ. Beleza, a gente tá indo aí para a reta final do episódio, acho que elucidou muito, nos motivou a entender um pouco da carreira do Guilherme e talvez, Davi, alguns não tenham susto aí dos termos, viu? Mas eu vou sugerir que tu procure. Quais são os canais? Pronto, a gente tem o Instagram da AP Consultoria Empresarial, tá? E lá a gente tá, eu também aqui precisando reformular um pouco, né, o meu digital, que a gente assim, eu já estou no mercado há 17 anos, mas nunca fui tão voltado para o digital. E aí quando eu conheci também o Braymed e vendo ali a maneira como ele nasceu, foi algo que me motivou a estar trabalhando mais isso para poder passar até mais confiança, né, aos clientes, tendo realmente conteúdos, tendo depoimento de clientes, algo que gere não só confiança, mas também mostrar a propriedade que realmente você está no mercado há muito tempo, mas não por um acaso, por um histórico, né, que foi construído com trabalho, com clientes, com boas referências, boas validações para poder estar proporcionando aquilo ali, tá? Então lá é um canal que a gente está começando a trabalhar com qualidade melhor, tá? Também tem um telefone corporativo, né, que é o 997750971. Então pode mandar para tirar dúvidas, né? Parceiros aqui do BrainMed e os membros ou até quem mesmo só segue, a gente pode estar oferecendo algum diagnóstico gratuito para Show de poder bola. estar tentando ali fazer esse planejamento de uma maneira saudável, né? Sem ser aquela coisa ali muito em cima da hora. Isso daí pode trazer bons resultados, tá? E um outro detalhe importante que muita gente, muitos, principalmente também na saúde, não sabiam, e quando você está ali finalizando aquele estágio C, né, que o doutor Guilherme falou, de estar ali finalizando a faculdade, começando os consultórios, né, o Banco do Nordeste é o único banco que financia empresa nova, CNPJ aberto. Hoje, tá, a gente consegue crédito para comprar tecnologias, para investimento em consultório, em clínicas, tá? Então é feita uma análise de garantia, é feita uma análise de cadastro e que o CNPJ ser novo não impossibilita, tá? E a gente tem essa expertise para poder conseguir identificar as oportunidades mesmo quando o CNPJ é novo, tá? Então, recém-médicos, pessoas que estão querendo começar a carreira, não tenham receio de nos procurar para tentar tirar dúvidas sobre como está crescendo de uma maneira saudável, mesmo quando você não tem aquele histórico, tá? Então, fica aqui a sugestão para poder a gente estar trabalhando de uma maneira planejada, eficiente, vislumbrando aí esse desenvolvimento na área da saúde. Uma das premissas nossas aqui, Davi e Guilherme, é que a saúde muda quando as pessoas certas se conectam. Então, acho que sua contribuição pode ser útil para muitas pessoas, assim como foi para o Guilherme e outros casos que você contou. Guilherme, fazer aquela pergunta de final de anamnese, né? Assim, o que é importante você deixar aqui como mensagem para os médicos que são líderes em seus mercados, que já estão em estágios avançados de carreira e também para os noviços e que eu não perguntei até aqui. Acho até que já falei um pouco, mas eu acho que cada profissional tem que identificar em que estágio você está. Se você... Estou no estágio C, recém-formado. Estou no estágio intermediário, que é o meu caso. E aonde você quer chegar? Se você pensa naquilo, se é algo muito distante. E se programar. Eu acho que, como tudo na vida,
é programação. E eu acho que a gente tem que tratar a gestão da gente como a gente trata a carreira profissional. Então, muitos colegas buscam faculdades boas, buscam especializações, subespecializações em centros de renome. Eu saí daqui, fui fazer USP Ribeirão, tinha um motivo, eu brinco dizendo que é uma grife que você quer usar, porque é uma instituição de respeito, de ensino, com respaldo, né, e notoriedade. E aí, na hora da gestão, né, que é onde você vai gerir a sua vida inteira nisso daí, você é um CPF, mas você é um CNPJ, essas coisas conversam entre si, você termina não buscando nenhuma formação, nenhuma orientação. Então, a proposta da Braemar é bem interessante porque une mentes que estão inquietas com aquilo dali, que querem caminhar na mesma direção. Isso é bacana porque esse network é muito proveitoso. Então, recomendo a quem está em qualquer fase, né, a buscar esses encontros para ver, porque às vezes você não está pensando e aparece ali. Como eu comecei por um motivo, no meio do caminho o barco virou, mas eu tenho um entendimento e tinha um acesso ao recurso, né? E aí rapidamente a gente conseguiu movimentar. Então, saiba onde você está e principalmente aonde você quer chegar. Excelente. Né? Quando você souber, sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar, você vai montar a sua escada de ascensão para chegar lá. E o outro conselho acho que a gente é muito autossuficiente, a gente quer gerenciar tudo, saber tudo, dominar tudo, porque estuda muito. Cara, não dá. Ou você numa hora vai virar gestor, ou você vai continuar sendo médico. Você tem que, até isso, você tem que dividir esse caminho. Então, você tem que buscar recurso, seja para você, ou seja, quem te suporte. Recursos humanos. E recursos humanos, quem te suporte com esse recurso. Então, eu não quero deixar de ser cirurgião, eu gosto de operar, mas eu preciso da gestão, né? Então, eu vou associando pessoas, né, que vão me ajudando. Então, eu tenho minha assessoria financeira, tenho minha assessoria de recursos, tenho minha assessoria de gestão e vou montando isso daí, mas eu entendo o momento que eu estou. Às vezes eu pego um cara que está ali largando, o cara diz, cara, como é que eu vou fazer? É muita coisa, é muito recurso, é muito dinheiro, eu não tenho. Você tem que entender que aquilo ali não é para você agora. A sua luta ela é mais básica. Quando você chegar ali no meio do caminho, eu tenho noção. Hoje eu sei que eu consigo, eu tolero, eu suporto esse investimento. E esse investimento vai voltar de alguma forma, né? Então, é isso. Saiba onde você está e principalmente onde você quer chegar. Clareza, show de bola. Foi muito útil aí esse reforço e esse complemento. Espero que você que acompanha aqui o Braemar Talks tenha evoluído e sofisticado a sua forma de pensar sobre captação de recursos e os outros temas que a gente sempre traz aqui no podcast. Quero agradecer ao Estúdio Soul, que patrocina todos os episódios aqui do Braemar. Tem um QR Code aí para você acessar diretamente o estúdio. Funciona aqui em Fortaleza. Tem gravações remotas. Também nós somos patrocinados pela agência Talo, que te oferece um diagnóstico também no que diz respeito à exposição aos meios digitais, a agência de marketing para médicos. E a consultoria e o contato do Davi, eu vou deixar os contatos profissionais aqui, as redes sociais, para que você possa acessá-los aí. O Guilherme eu não sei, o cara é muito ocupado, mas eu vou deixar o seu Instagram, Guilherme. Se você ver lá no direct... Não, tranquilo. Meu Instagram é @dr, né? D de dado, R de rato, Guilherme Andrade. Lá são assuntos mais voltados à cirurgia plástica, aos pacientes, a quem quer conteúdo voltados à estética, ao bem-estar. Mas eu que respondo os directs, então se você me mandar um direct a respeito de gestão, vai ser uma satisfação te responder. Eu não vendo nenhuma assessoria, não vendo nenhuma mentoria sobre gestão especificamente, mas gosto do tema, gosto de conversar e gosto ter uma veia ali voltada para o ensino, então é sempre uma satisfação poder colaborar com outras pessoas para que elas cresçam, né? Eu acho que se todo mundo cresce, isso é positivo para todo mundo, né? Todo mundo vai melhorando nessa caminhada. Então, pode mandar a pergunta, entre em contato e responderei com a maior satisfação do mundo. Beleza. A gente vai mandar também uma newsletter com esse tema que nós debatemos aqui. Ou seja, vai ser um texto.
Então, se você quiser receber, uma vez por semana a gente envia para os nossos membros. Hoje a gente está com mais ou menos 1.000 inscritos. Então, tem esses envios semanais. E um dos tópicos vai ser esse também, captação de recursos. E você pode realizar a inscrição, que é gratuita, nessa newsletter na área de descrição, está acompanhando no Spotify ou mesmo no YouTube. E aí passa a participar de receber esses informes aqui relacionados, sobretudo na região Nordeste, né? Estamos falando de Fortaleza. Pode ser útil para você ficar sabendo de eventos, né? A gente sempre tem conteúdos úteis enviando aí para todo mundo. Que é Daniel Coriolano. Abraço para você e a gente se encontra nos próximos episódios.